Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Hoje algumas notícias do São Paulo que embarcou para Quito. Amanhã tem o jogo do São Paulo contra a LDU às 19 horas, partida pela Conmebol Libertadores. Tivemos algumas possíveis baixas no jogo de domingo, né, contra o Botafogo. Não fica a situação indefinida em questão do Wendel e do Enzo Dias. Tivemos a volta do Marcos Antônio, Bobadilha que não foi relacionado para a partida que estava suspenso, assim como o Luciano. Tivemos o retorno também do Arboleda, que jogou alguns minutos na partida de domingo, a estreia do Rafael Tolói, a estreia do Rigoni, mas vamos falar do São Paulo que enfrenta a LDU, provável escalação do São Paulo e também os jogadores que foram relacionados, que provavelmente vão ser relacionados para essa partida lá em Quito, na altitude. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, toca no sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos, beleza? Sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Vamos lá. O São Paulo, então, hoje pela manhã, embarcou no voo para Quito. A delegação embarcou, se eu não me engano, por volta das 9 da manhã, 9, 10 horas da manhã. Isso, exatamente. O voo decolou às 11h30, eles devem ter embarcado por volta das 10h30, 11 horas. O São Paulo, no embarque, né, da delegação para Quito, algumas imagens mostram que Marcos Antônio, o Wendel e o Enzo Dias estão com a delegação, né, e foram para Quito junto com o Caleri. O Caleri vai fazer o procedimento de ganho de... Perdão, vamos retroceder aqui. O Caleri foi também com a delegação, vai fazer os treinos junto com o restante do grupo, mas com algumas limitações. Ainda vem recuperando forma física para então poder recuperar o espaço no time para quem sabe ainda nessa temporada ter algumas oportunidades, né? Mas o São Paulo prevê que a volta dele será literalmente no começo do ano que vem. O Caleri meio descartado para o final dessa temporada, assim como os outros dois atacantes, o Rian Francisco e o André Silva. Vamos puxar aqui o restante das informações para vocês. Tricolor não divulgou a lista dos relacionados ainda, né? Mas o time, os jogadores que foram, né, com a delegação foram Rafael, Yong, Leandro, Alan Franco, Rafael Tolói, Arboleda, Mailton, Patrick Lanza, Marcos Antônio, Alisson, Negruti, Tapia, Luan e Luciano, Rigoni, Dineno e Tapia. Também vamos ter, né, que foram também Ferrarese, Sabino, Cedric, Pablo Maia, Boadilha e Ferreirinha. Então, o elenco completo do São Paulo, tirando o Lucas Moura, tirando o Oscar, que estão lesionados, o Hugo, o Rian, o André Silva, o Caleri, que foi com a equipe para lá, né? Ainda está se recuperando da lesão. O Luiz Gustavo se manteve aqui em São Paulo, ficou aqui em São Paulo para passar para continuar o tratamento dele, para quem sabe esse ano ele ainda consiga voltar a atuar pela equipe, né? Vem sendo um dos líderes do elenco. E a gente espera que ele consiga voltar ainda esse ano, ou quem sabe para o ano que vem, para poder ajudar o São Paulo. Vamos falar de nome por nome então, porque nós tivemos alguns nomes muito interessantes no domingo. O Tolói estreou como titular, não esperava que ele fosse entrar como titular, eu esperava que ele fosse reserva do time e fosse ganhando tempo conforme as partidas fossem passando. Talvez ele ganhasse alguma minutagem nesse jogo contra o Botafogo, talvez ganhasse alguma minutagem no jogo contra o Santos, talvez ele seria até o titular contra o Santos, mas já foi o titular contra o Botafogo, mostrou muita personalidade, né? É um jogador já muito experiente, dava para ver que no final da partida ele estava esgotado, estava bem cansado, mas a experiência faz a diferença, né? E eu acho que foi muito boa a contratação desse zagueiro. E eu acho que ele pode até fazer parte da zaga titular do São Paulo. Apesar do Ferrarese estar vindo muito bem pela direita, o Arboleda ele faz muito bem esse zagueiro da sobra. O Alan Franco pela esquerda se sobressai já desde o ano passado, né? Mas assim, na última partida contra o Botafogo, o Sabino foi muito seguro. O Tolói se mostrou que está pronto. Fisicamente ainda está um pouco abaixo. Eu acho que é bom até dar uma segurada nele, por causa que na última temporada ele foi um jogador que
passou por algumas lesões, então eu acho que é interessante segurar o jogador por um período. Não segurar de não atuar, mas segurar de ir dando ritmo de jogo, dando condicionamento físico ao atleta, para que ele não estoure agora no final importante da temporada, né? E que continue a próxima temporada muito bem. Vamos seguir aqui. Vamos falar também de quem estreou na partida passada, que foi o Rigoni. Ele entrou no segundo tempo, se eu não me engano, ele entrou por volta dos 20 minutos, 20, 25 minutos do segundo tempo com a saída do Tapia. Tapia não, perdão. Com a saída do Dineno. E ele teve duas boas oportunidades ali de fazer o gol. Ele teve uma finalização de fora da área. Teve uma finalização também que bateu na trave ali. Quase que ele faz o gol de estreia. O gol na estreia, né? Na reestreia com a camisa do São Paulo. Vamos falar também que esse jogo agora contra a LDU tem alguns retornos, né? O São Paulo na partida do domingo contra o Botafogo não contava com o Ferreirinha, o Marcos Antônio. O Marcos Antônio não, perdão. O Bobadilha que estava suspenso, o Luciano que estava suspenso, o Ferrarese que veio do jogo contra a seleção e foi poupado no jogo de domingo. Então o São Paulo provavelmente vai com o time titular, né? O São Paulo provavelmente vai com o Rafael, Cedric Soares, que fez mais uma partida muito segura. E eu acho que vai ser a opção correta, porque ele, no nível do Mar, ele já é muito seguro, né? Ele já não dá muito espaço para cometer erros. Eu acho que lá, então, ele vai ser, assim, um pilar fundamental. Então vamos continuar aqui com Rafael, Cedric Soares. Eu acho que volta o trio de zaga titular que vinha sendo o trio titular, né? Que é Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Tem que ver se as condições do Arboleda permitem que ele jogue os 90 minutos na altitude. Na lateral esquerda também provavelmente vai ser o Enzo, que é um guerreiro, né? Participa, jogou praticamente todas as partidas. Provavelmente no segundo tempo ele vai ser substituído pelo Wendel. Eu acho que vai ser um padrão agora dos jogos daqui pra frente essa substituição do Wendel e do Enzo, porque aparentemente os dois vêm sentindo um pouquinho o desgaste nesse final da temporada, né? Os dois estavam bem esgotados, o Wendel mancando, o Wendel não, perdão, o Enzo mancando no final da partida, o Wendel esgotado fisicamente. Eu não sei se vocês chegaram a perceber nas gravações do final da partida, né, que saiu no canal do São Paulo. Depois dá uma olhadinha lá, que o Enzo, ele sai andando na direção do Wendel, né, mesmo mancando, preocupado, né, com a situação do companheiro de equipe e companheiro de posição. Normalmente é difícil, né? O pessoal pensa que é competição, ninguém olha um pro outro, mas o elenco mostra que tá todo mundo junto, porque um lateral que briga com posição com o outro, indo perguntar se tá bem, se tá tudo certo, é sinal que o elenco tá junto. E o elenco junto é bom pra gente, é bom sinal que a gente pode chegar a disputar esse título da Libertadores. Não sei se brasileiro fica bem difícil, né? Pelas colocações de Cruzeiro, do Flamengo e do Palmeiras, principalmente, que estão brigando ali no topo da tabela. Mas é um sonho aí a Libertadores, quem sabe o Tetra da Libertadores. Mas vamos continuar. A escalação normalmente do São Paulo, né, vai com Bobadilha, Marcos Antônio e Rodriguinho no meio de campo. Eu acho que nessa partida eu não iria com o Rodriguinho de saída e nem com o Bobadilha. Eu iria com Alisson, Pablo Maia e o Marcos Antônio. Por quê? Na última partida, eu não sei se vocês perceberam, o São Paulo não deu tanto espaço no meio de campo quanto nas partidas anteriores. Não que os jogadores sejam melhores, o Alisson e o Pablo Maia, do que o Marcos Antônio e o Bobadilha. Eu acho que são características diferentes. O Alisson é um construtor mais de trás, que contém mais a bola, os toques mais laterais e verticais. Então, é, diferente do Marcos Antônio, né, que é um jogador, e do Bobadilha, que é um jogador que toca e aparece, eles são mais o jogador que recebe e toca. Então, são características diferentes, né? Um jogador que procura mais o jogo, um jogador que arma mais de trás. Então eu acho que ficaria um meio de campo mais preenchido defensivamente. Não porque o Bobadilha é pior, mas eu não sei nem se vocês chegaram a ver. Acho que o Ilcinho chegou a comentar alguma coisa parecida também. E de alguns jogos a gente consegue perceber, né? Que o Bobadilha ele chega um pouco atrasado na marcação, ele tá sempre 1, 2, 3 passos atrás na questão da marcação, ele tá sempre um pouco atrás.
E eu acho que é por isso que nesse jogo, que eu acho que o empate pra gente seria tão importante. Lógico que o time vai brigar por um resultado positivo, mas um empate seria fundamental. Eu iria com o Marcos Antônio, o Pablo Maia e o Alisson, para ser um meio de campo mais contido, né? Um meio de campo mais parrudo na marcação, e com o Marcos Antônio que dá muito ritmo e muita dinâmica para esse time do São Paulo, e é o jogador que vinha fazendo o time jogar. No ataque não tem muito segredo, eu acho que vai a dupla titular mesmo, vai de Ferreirinha e Luciano, talvez vai ter a opção aí da entrada do Tapia, a entrada do próprio Rigoni pro segundo tempo. Então, eu acho que essa provavelmente vai ser a escalação do São Paulo. Não sei se ele vai entrar mesmo com o Bobadilha, Marcos Antônio e Rodriguinho para jogar lá na altitude. Eu entendo que manter a posse de bola, ter a posse de bola, mas eu acho que a parte da marcação vai ser mais importante nessa partida pra gente não voltar com um resultado negativo. O que eu falo de resultado negativo é 2-0, 3-0. Eu acho que 1-0 ainda é um resultado aceitável pra gente, porque o time da LDU é um time mais fraco. Se eu não me engano, tem que pegar as informações. No Transfer Market, a gente consegue ver que dois jogadores do São Paulo que valem cada um mais ou menos 6 milhões de euros, já pagaria o valor do elenco completo da LDU, né? O valor do elenco total da LDU chega em torno de 10 a 11 milhões de euros, o que daria apenas dois atletas do São Paulo. O que daria mais ou menos a venda de um Henrique Carmo, mais a venda de um William Gomes, mais ou menos. Jogadores que já saíram do elenco. Então, assim, tecnicamente eu acho que o elenco do São Paulo é superior. Em questão de futebol, o time do São Paulo vem apresentando um futebol muito superior. Não é à toa que ganhou o atual campeão da América, o atual campeão do Brasileiro. Lógico que o Botafogo caiu alguns degraus, né? Eles venderam os jogadores extra classe, né? O Luiz Henrique, o Igor Jesus e o Almada, e não trouxeram nenhum jogador à altura. É verdade, mas isso não muda o fato de que o São Paulo ganhou do atual campeão da Libertadores e o atual campeão do Brasileiro. Então, é, em questão de futebol jogado na América do Sul, tirando o Flamengo e talvez o Palmeiras, não se vê um futebol tão bem jogado. Tem o Cruzeiro também, lógico, mas a gente teve uma amostra, né, antes da parada da data FIFA, o futebol que o Cruzeiro apresentava quando enfrentou o São Paulo, e o São Paulo literalmente dominou a partida, né? Se não fosse aquele gol de falta do Matheus Pereira, o jogo poderia ter sido diferente, talvez o São Paulo até ganhasse aquela partida, mas não acho que o São Paulo joga hoje um dos piores futebols, acho que futebols. Não apresenta ele apresenta um dos melhores jogos que tem no Brasil e na América do Sul, né? Atrás de Flamengo, talvez atrás do Palmeiras, não vou falar que é certeza, porque eu não acho que o Palmeiras vem jogando muito bem. O Palmeiras meio que achou é, essa nova dupla de ataque, né? Com o Flaco Lopes e o, e o Vitor Roque, mas mesmo assim não acho que é um melhor futebol do que o São Paulo vem jogando. Acho até que passando pela LDU, provavelmente a gente vai pegar o Palmeiras em questão de futebol, em questão de bola. Se o Crespo for para cima do jeito que ele tá indo contra todos os times, a gente tem uma grande possibilidade de chegar nessa final. Bom, não tem muito mais o que falar hoje. Talvez a gente. Amanhã, certeza, hein, pessoal? Amanhã tem live no canal. O jogo começa às 7, por volta de umas 6h30, mais ou menos. Eu vou estar tentando abrir a live aqui para vocês. A gente bate um papo antes do começo da partida. A gente faz aquele abre-jogo de leve. Não vou transmitir a partida, tá? Talvez eu coloque a narração para vocês. Não sei se eu vou colocar a narração da Arquibancada Tricolor. Não sei se deu problema. Não recebi nenhum aviso do YouTube ainda. Se não tiver problema, talvez eu coloque a narração lá durante a partida. E aí a gente vai cortando para mim fazer alguns comentários durante a partida também com vocês. Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Amanhã, talvez na parte da manhã, eu vou tentar trazer um vídeo mais rápido, um vídeo mais curto. Vou pegar algumas notícias em questão da LDU para a gente ficar mais ligado em questão de números, estatísticas de confrontos com São Paulo e contra clubes brasileiros lá na altitude, para a gente ter mais ou menos uma noção do que a gente espera para o jogo de amanhã mais à tarde. Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Valeu e fui! Ó, eu tava esquecendo, hein?
deixa o like, se inscreve no vídeo. Deixa nos comentários aí o que vocês estão achando do canal, se vocês estão gostando desses formatos de vídeo, se vocês querem que a gente traga algum outro formato, se vocês estão gostando das lives também. Vai estar passando aqui em cima. Aqui em cima? Não. Aqui em cima. Aqui em cima vai estar passando o QR Code, caso vocês possam estar apoiando o canal. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Valeu e fui!